Olá, Fael, e a todos do Elite Oculta. Eu me chamo Lawrence e sou de Belfort, uma cidade americana do estado Dakota do Norte. Onde eu moro se parece muito com aquelas vilas antigas de filmes de terror. E realmente, o que tenho para contar é pior do que um filme de terror. O fato se passou quando eu tinha 12 anos, em 1989. Eu e mais 2 amigos decidimos investigar uma lenda urbana local, e a mesma retratava um canibal que aterrorizava o vilarejo. Então, após investigar, descobrimos que o sujeito em questão era, na verdade, um lobisomem. E isso foi só o começo de tudo. Naquela noite de lua cheia de Halloween, de 1989, quando eu e mais 2 amigos partimos para a mansão do lobisomem, após subir a colina, percebemos que a casa estava logo acima de nós. Parecia um mausoléu quebrado e oscilante aos mortos, empoleirado no topo de Clark Hill, como uma mansão de madeira apodrecida. Era a atração principal da nossa cidade. Aquilo que todo mundo sabia, todo mundo falava, mas ninguém ousava atrapalhar. Fomos avisados repetidas vezes para nos afastarmos da casa, para evitar ao menos olhar para ela quando passássemos próximos, por medo de ver o homem na janela, com seus olhos gigantes e sorriso de dentes tortos. Porém, tais superstições são somente para crianças. Entramos na casa no Halloween e éramos 3. Então, nós, com 12 anos de idade, e pequenos o suficiente para navegar no labirinto de amoreiras que circundava a colina, e hábeis o suficiente para evitar os espinhos afiados que pressionavam a casa como uma cerca de arame farpado. A propriedade era velha e já pertenceu a um homem rico chamado Eric Clark, um fazendeiro que possuía a maior parte dos imóveis da cidade. A história conta que Clark era um homem charmoso, com gosto por iguarias. Ele gostava de comidas finas de todo o mundo, fosse escargot ou vinho de cobra. Ele adorava experimentar as coisas, comer coisas. Em um ponto, ele decidiu experimentar a carne humana. E a certa altura, ele decidiu que gostava. Estima-se que mais de 100 corpos humanos se espalhavam por Clark Hill. Os seus ossos espalhados entre as amoreiras, hoje em dia, é oficialmente reconhecido como cemitério. Um local de descanso final para uma legião de pessoas sem nome e sem história. Tem registro de sua existência, além do ocasional fêmur erguendo-se da terra. 52 anos atrás, foi quando a lenda explodiu. Na noite de Halloween de 1989, 4 crianças rastejaram por entre os espinhos e chegaram à casa de Clark. Todos os 4 foram massacrados. A polícia ainda está encontrando pedaços deles até os dias de hoje. Desde então, o casarão na montanha foi fechado e as autoridades disseram que era uma questão de respeito às crianças, às dezenas de sepulturas que cobriam a propriedade. Mas os moradores locais sabiam melhor que a polícia que Eric Clark não era um simples humano canibal. Era de fato um lobisomem. E também sabiam que Eric Clark nunca havia sido julgado por seus crimes. Eles sabiam que ele vivia uma vida plena, com sangue nas mãos, cabelos nos dentes e carne na barriga. Eles sabiam que, apesar de supostamente estar morto há mais de 40 anos, Eric Clark ainda morava naquela casa. Ele ainda os observava do alto da colina, ou pelo menos é o que você ouve na escola, ou nos acampamentos de verão
em torno de fogueiras. Histórias como essas foram e ainda são imãs para crianças. As lendas urbanas sempre exerceram uma influência especial sobre os jovens de até 18 anos. E naquela noite, eu e os meus amigos aprendemos que não éramos diferentes. Acho que é por isso que fizemos essa loucura, realmente. E acho que é por isso que escalamos a colina e cometemos o pior erro de nossas vidas. A subida da colina foi horrível. A espessa amoreira encobria a lua cheia como cortinas para uma janela. Então andamos pela mata, sentindo-nos sozinhos, com Lincoln na liderança, o Wendell atrás e eu na retaguarda. Levamos mais de 1 hora para subir a colina, e quando o fizemos, precisávamos de mais 10 minutos apenas para recuperar o fôlego. Ao fazer isso, percebemos como estávamos sozinhos. No topo da colina, você não conseguia ouvir os carros unidos pelas ruas abaixo e mal conseguia distinguir as casas lá de cima. Éramos apenas nós no topo do mundo. Bem, nós e a casa. A casa estava a 6 metros de distância de nós. Uma mansão alta e oscilante com uma sombra torta. E a frente estava coberta de janelas quebradas e madeira podre. As suas paredes, agora flácidas e em muitos lugares desmoronando, parecia ter sido pintada de branco, mas tudo o que restava eram lascas de um bege descolorido. Bem, eu não achei que fosse possível chegar até aqui, falou Wendell. Mas este lugar parece ainda mais assombrado do que parece. Olha, isso é exatamente o que eles querem que você pense, disse Lincoln. Pessoas mortas são apenas ossos na terra. Fantasmas não existem. O meu irmão me disse que a única razão pela qual eles dizem tudo isso é porque, na verdade, há um monte de lixo valioso dentro da casa de Eric Clark. Eles simplesmente não querem que as crianças saqueiem as mercadorias. Valioso ou não, era difícil me imaginar saqueando alguma coisa daquela casa. Era difícil chegar até aqui apenas com as roupas do corpo. Imagina, carregando uma mochila com antiguidades. Vamos nos apressar e acabar com isso, disse Wendell. Este lugar me dá arrepios. O Lincoln se virou para o Wendell e disse: Não seja uma garota, medroso. O Wendell colocou as mãos nos quadris, imitando uma garota, e disse: Já percebeu que são sempre as mulheres que sobrevivem nos filmes de terror? É porque nós homens somos idiotas, disse o Lincoln. Lincoln ligou a lanterna, iluminando o exterior degradado da casa. E com isso, ele se aproximou da porta da frente danificada, deu um puxão e ela abriu facilmente, nos convidando com um ranger baixo. Ele parou na porta, esticando a cabeça para dentro, para ter certeza de que a barra estava limpa. Então, aparentemente satisfeito, saiu para a escuridão, e eu o segui. O lugar estava uma bagunça. Teias de aranha cobriam cada canto de cada teto, e as paredes que não eram decoradas com papel de parede estavam cobertas de grafite desbotado, e garrafas de cerveja estavam espalhadas aqui e ali. Das 4 cadeiras da cozinha, 3 estavam em pedaços e espalhadas pela madeira do piso. Uma espessa camada de poeira cobria quase tudo. E insetos deslizavam pelas bancadas, e eram aranhas e formigas. Uma foto sobre a mesa mostrava um homem sorrindo, e os seus dentes pareciam presas que se projetavam em direções estranhas. Os seus olhos estavam fundos e vazios, e seus dedos longos e ossudos estavam pendurados sobre os ombros de 2 garotas.
Lá está ele, disse Lincoln. Eric Clark. O Wendell estremeceu ao meu lado, e ele parecia ainda mais assustado do que eu imaginava. Eu tive que concordar. Havia algo na foto que fez as minhas entranhas se contorcerem. As garotas paradas de cada lado de Eric Clark pareciam desconfortáveis, assustadas. Provavelmente são garotas que ele comeu, eu disse. Eu me pergunto se elas sabiam o que Eric Clark pretendia fazer com elas. O Lincoln abriu uma gaveta e retirou uma faca de trinchar enferrujada. Acha que ele cortou alguma criança com isso? Ok, vamos lá. O Wendell falou. Pessoas foram realmente assassinadas nessa casa. Coloque isso de volta. O quê? Lincoln disse com um sorriso. Todo mundo sabe que Eric Clark adorava comer crianças. Vocês leram as notícias no Daily Times? Na época, o Eric Clark disse que achava a carne de cabrito mais suculenta do que uma costela de vitela. E 2 vezes mais deliciosa. Meu Deus, isso é nojento, disse Wendell. Eu estava prestes a gritar quando um barulho soou no corredor. Eu me virei, olhando para o corredor escuro. E aí? O Lincoln perguntou. Você ouviu? Ouviu o quê? Fique quieto por um segundo. Apenas ouça. Nós 3 ficamos em silêncio e os meus ouvidos aguçados. Parece que alguém deixou cair alguma coisa. Eu falei. É como se alguém tivesse se chocado com uma mesa. Não sei. Bem, vamos dar uma olhada, disse Lincoln, sacudindo a faca em sua mão e passando a lanterna para o Wendell. Não se preocupem, se Eric Clark pular em cima de nós, eu vou estripá-lo com isso. O vento tocou a minha nuca, caloroso e úmido, como a respiração de alguém. Eu me virei assustado e fiquei cara a cara com nada. Ninguém. O Lincoln deu uma risada e disse: Você está enlouquecendo, não está? O Halloween deixou você assustado. Eu estou bem. Eu menti. Só estou um pouco cansado. Faz sentido, disse Lincoln. Esse lugar é, honestamente, um pouco entediante. Eu achei que seria mais, você sabe, como uma casa mal assombrada e menos como um depósito de lixo. Vamos dar uma olhada no quarto de Eric Clark e encerrar essa noite. Pois lá é, supostamente, o local mais assustador da casa. Quando abrimos a porta no fim do corredor do 2º andar, um fedor flutuou para fora do corredor que me deixou enjoado. Eu me dobrei com ânsia de vômito, e o cheiro era insuportável, rançoso, grotesco e cheirava a merda, urina e perfume ao mesmo tempo. Eu trouxe a mão para tapar o meu nariz. Vocês não estão sentindo esse cheiro? Eu disse, me sufocando. Eles trocaram olhares, balançaram a cabeça e disseram: Não sinto nada. Talvez o seu nariz gigantesco seja melhor do que o nosso. Ó, vai se foder. Eu resmunguei. Vamos logo ver esse quarto mal assombrado. Entramos no quarto e não foi a bagunça que eu esperava, mas certamente não estava em boa forma também. No centro havia uma cama grande coberta com cobertores mofados, e baratas escalavam a sua superfície, espalhando-se adiante do brilho da luz da lanterna. E em cada lado da cama havia 2 cômodas esculpidas, e mais altas do que qualquer um de nós. E no canto oposto havia um espelho de corpo inteiro, empoeirado e rachado. O cheiro pútrido de morte parecia ficar mais forte quanto mais nos aproximávamos do espelho. O meu estômago se revirou.
Tudo bem, esse era o quarto. Vamos voltar para baixo. Eu disse. Espera aí, disse Lincoln. Ele parou na frente do espelho, se inclinou curiosamente para o lado enquanto olhava para o espelho, e os seus olhos se abaixaram e ele bateu o pé contra o assoalho. O assoalho gemeu, provocando um pequeno eco. Então ele bateu em outro assoalho e este estava mais quieto, sem eco. Eu acho que tem algo aqui embaixo, disse Lincoln. Ele ergueu um pé e pisou com força contra a tábua suspeita. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. A tábua rachou, mas não quebrou. Deixe-me tentar encontrar um martelo, disse Lincoln. E antes que eu pudesse protestar, ele se foi. Seus passos rangeram ao longo do corredor tortuoso antes de desaparecerem completamente. O Wendell e eu ficamos no escuro, sem nenhuma lanterna entre nós. Apenas os pequenos fragmentos da lua cheia, filtrando-se pelas janelas fechadas com tábuas e brilhando no espelho empoeirado. Vamos ver o que está debaixo do quarto e depois vamos embora. O Wendell me assegurou. Pois se formos embora agora, o Lincoln vai ter um ataque de choro. Sim, é verdade. Nós dois ficamos ali em silêncio, esperando por segundos que se transformaram em minutos, e que logo pareceram horas. Então, o Lincoln voltou. E quando voltou, o seu rosto parecia diferente, era difícil de descrever, mas a indiferença despreocupada, de alguma forma, havia desaparecido. Outra coisa havia o substituído. Preparados? O Lincoln disse com uma voz nada parecida com a sua. Lincoln apertou meu ombro, me surpreendendo. Você vai ser o primeiro. Ele falou. Eu? Eu disse meio desorientado. A minha mente ainda estava a 1 quilômetro de distância. Por que eu? Ora, você é o mais alto. Ele falou. Não podemos dizer a distância que está o buraco, e você terá a queda mais curta. Bem, isso não me parecia fazer muito sentido, mas eu não estava em condições de questionar os seus argumentos. Eu só queria terminar com isso e ir embora dali. Tudo bem, mas me dê a lanterna. Tentei pegá-la e ele se afastou. Ainda não. Eu vou jogá-la para você quando estiver no chão. Eu não quero que você caia em cima da lanterna e a quebre. Eu virei os meus olhos para ele, e Lincoln não parecia ele mesmo. Ele parecia frio, indiferente e desconfortavelmente calculista. Tanto faz. Tudo bem, eu vou. O Lincoln sorriu, enquanto se ajoelhava e erguia o martelo sobre o piso. O piso se quebrava com um estalo ensurdecedor. A madeira velha e podre se estilhaçou facilmente. E não demorou muito para que ele terminasse, deixando um buraco irregular em forma de estrela de madeira lascada para trás. Isso deve bastar, disse ele sem fôlego. Ele atirou a luz no buraco, mas nenhum de nós conseguiu ver absolutamente nada. Era como se a escuridão engolisse a luz. Estaremos bem aqui, disse Wendell. Não se preocupe. Não, de jeito nenhum. Eu pularia em um buraco do qual eu não conseguia ver o fundo. Por que isso era tão difícil para eles entenderem? Na verdade, eu disse. Eu não vou fazer isso. Desculpe, pessoal. Eu só... Uma mão empurrou as minhas costas antes que eu terminasse de falar. Eu levantei os meus braços tentando me segurar na borda da madeira quebrada, mas foi inútil. E gritando, eu caí. Um segundo depois, a dor atingiu as minhas costas, quando eu caí com um estrondo. Respirei fundo, tentando me orientar, mas estava com muita dor. E lágrimas encheram os meus olhos.
Lincoln! Eu ouvi o Wendell gritar lá de cima. Você é louco? Desculpa. Ele riu, parecendo estar envergonhado. Eu não queria pressioná-lo tanto. Eu estava apenas brincando. Eu gemi olhando para cima e vendo 2 rostos nadando na escuridão. Eu devo ter caído 2,80 metros ou 3. Era muito para eu voltar pelo buraco por conta própria, mas eu não iria apenas sentar lá. Eu me coloquei de pé e ajoelhei e então me levantei. Está tudo bem? O Wendell gritou. O meu tornozelo, eu disse com os dentes cerrados. Eu caí sobre ele. Acho que pode estar quebrado. Porra, eu não consigo ficar de pé. 1 segundo, disse Wendell. Eu vou encontrar uma escada. Ele pegou a luz e desapareceu, me deixando sozinho com Lincoln. Por que você me empurrou, seu idiota? Ele não respondeu. Ele simplesmente olhou para mim e a casa estava tão escura que tudo que eu podia ver era sua silhueta imóvel. Você pode ver se no quarto tem telefone? Eu perguntei, engolindo a minha dor. Olha, Lincoln, procure um telefone e tente ligar para os meus pais, pois eu não tenho certeza se posso sair daqui, com escada ou não. O Lincoln ficou em silêncio, imóvel. Ele continuou parado ali, olhando para mim vagamente. Eu estou falando sério, Lincoln. Eu gritei. Você está ouvindo, Lincoln? Eu estou ferido, caralho. Uma voz sussurrou e eu congelei. Não veio de cima, mas sim do meu lado. E alguém estava ali. Houve um baque no escuro. E então aquilo ficou respirando. Respiração pesada e irregular. Parecia que algo pesado estava mudando seu caminho em minha direção e movendo-se lentamente em minha direção. Lincoln? Eu gaguejei. Eu acho que tem alguém aqui embaixo. Sem respostas, ele continuou, apenas me encarando. E mais uma vez eu tentei ficar de pé. E mais uma vez a dor explodiu em meu tornozelo e eu desabei no chão. A coisa, o que quer que estivesse aqui comigo, se aproximou e eu apalpei as minhas mãos no chão de terra procurando por algo. Qualquer coisa que eu pudesse usar para me defender. Nada. Espere, o que é isso? As minhas mãos agarraram algo longo, metálico, era uma chave de fenda. Ei! Uma voz chamou lá de cima. Você ainda está vivo aí embaixo? Era o Wendell. Ele voltou e agora estava parado lá em cima e me cegando com o brilho de sua lanterna. Tire-me daqui! Eu gritei. Tem alguma coisa aqui, Wendell. O Wendell e Lincoln discutiam sobre como me ajudariam. E assim, me ignorando lá embaixo. Ei, vocês dois! Agora podemos nos concentrar no fato de que eu estou com o tornozelo quebrado? Por favor, me ajudem! Eu fiquei com raiva, furioso, e porque foi tão difícil fazer com que entendessem que eu estava ferido e com problemas ali. O Lincoln posicionou a escada acima de mim e a soltou. Eu rolei, lutando para fora do caminho. A escada caiu na minha frente com um baque pesado. E um momento depois, ela rangeu e gemeu quando Wendell desceu, seguido por Lincoln. Você quase deixou a escada cair em cima de mim, seu idiota! O que é esse lugar? O Lincoln disse, me interrompendo. Eu o estudei com cautela. O que diabos deu nele? Ele estava agindo totalmente bizarro. Eu não faço ideia, mas eu acho que tem mais alguém aqui. O Wendell passou a luz da lanterna sobre o forro mofado,
revelando várias vigas grossas de suporte de madeira que se alinhavam em um corredor tortuoso. Espalhados pelos solos estavam fezes e ossos de ratos. E não havia sinal de mais nada ali. Nada vivo, pelo menos. O Wendell passou por mim, e os olhos arregalados com um sorriso estranho no rosto. Antes, ele parecia, na melhor das hipóteses, indiferente a este lugar. E agora, ele parecia maravilhado com ele. Quanto você quer apostar que há algo legal aqui? O Lincoln perguntou. Podemos dar uma olhada. O Wendell sugeriu. Não! Eu gritei. A ideia de Lincoln indo para o escuro com o Wendell fez a minha pele arrepiar. Eu não conseguia definir o que era, mas Lincoln estava diferente, perigoso. Há um minuto atrás, ele quase deixou cair uma escada no meu crânio. Não vá, eu disse. Eu ouvi algo aqui mais cedo. Talvez fosse apenas um animal ou... Não importa. Apenas me ajude a subir a escada e vamos sair daqui. O Wendell me olhou. Mas você viu algo? Bem, não. Quer dizer, eu ouvi. O Lincoln deu um tapa nas minhas costas e disse. Calma, Lawrence. Não vamos demorar. Faça-nos um favor. E tente não mijar nas suas calças enquanto exploramos aqui embaixo. Pois a última coisa que eu preciso é de você fedendo a mijo, enquanto eu o carrego colina abaixo. Os dois partiram, e suas figuras arrastando-se pelo estreito corredor e desaparecendo em uma curva acentuada nos suportes. Eu engoli a seco, e eu parecia tão vulnerável sentado ali, sozinho no escuro, sem a capacidade de ficar em meus próprios pés. Um minuto se passou e aquela respiração pesada voltou. Desta vez, foi bem próximo às minhas orelhas. Wendell! Eu gritei. Lincoln! Sem resposta. Rapazes! Eu gritei novamente, me forçando a falar mais alto. Volte aqui! Eu estou falando sério. Tem algo rastejando por aqui. Nada. Ouvi um barulho vindo lá de cima, em uma luz de vela se aproximando. E quando a figura deu as caras, eu pude perceber que era um andarilho. Talvez um sem-teto que usava aquela casa como abrigo. Garoto, o que você faz aí embaixo? Disse o sem-teto. Moço, por favor, o senhor tem que me ajudar. Eu quebrei o meu tornozelo e eu não consigo sair daqui. Garoto, coisas assustadoras acontecem nessa casa. Espíritos malignos estão por toda parte. Você nunca deveria ter entrado aqui. Olha, não saia daí. Eu vou descer a colina e chamar por ajuda. Disse o velho maltrapilho, dando as costas e me deixando sozinho na escuridão novamente. Obviamente, eu não teria outra opção além de esperá-lo. Porém, e se ele não conseguisse ajuda? Afinal, quem daria ouvidos a um velho maltrapilho e aparentemente bêbado? Um novo barulho chegou aos meus ouvidos e este é familiar. Terrivelmente familiar. Era Lincoln. A sua voz era baixa e calma, e ele parecia que estava bem à minha frente, perto de onde os suportes de madeira se separaram, e sem a lanterna eu não conseguia vê-lo. Você me parece delicioso, disse Lincoln. Vamos acabar logo com isso. Eu vou comer os braços dele e você fica com as pernas, Lincoln, disse Wendell. Suas vozes não pareciam ser deles, mas era inconfundivelmente eles. Porém, era como se estivessem possuídos. O meu corpo tremia. Eu me mexi e a dor que se dane. Enquanto tentava subir a escada e alcançar a abertura acima.
para alcançar o interior da casa e eventualmente a colina. Mas de nada adiantou. O meu tornozelo se contorceu de dor no momento em que me movi, e a dor me paralisou. Eu caí no chão, na penumbra, e parti um osso dentado, perfurando a minha pele. Socorro! Eu gritei, esperando que o andarilho ainda estivesse por perto. Talvez ele me ouvisse, mas de nada adiantou. Eu sabia muito bem que era tarde, e muito tarde para que as pessoas estivessem perto da casa da colina. O Wendell segurou algo, batendo contra o seu lado. Era uma serra de metal, enferrujada, e era mais assustador do que qualquer objeto que eu já vi. Em meio à escuridão, eu percebi que os olhos de Lincoln e o Wendell se acenderam como brasas. Eram tão vermelhos como fogo, e agora tinha certeza que alguma força maligna possuía ambos. E ali, do lado de ambos, eu pude ver o espectro assustador de um homem. E era o que parecia ser o espírito de Eric Clark. Nenhum deles se pareciam com os meus amigos. Parecia que algo havia rastejado por baixo de sua pele e roubado seus corpos. Eles pareciam possuídos. Um skinwalker? Talvez. Vamos saborear você, disse Wendell. Vamos tentar aproveitar este momento o máximo que pudermos. O quê? Eu disse choramingando. Que diabos isso significa? O Wendell saltou sobre mim e eu gritei de agonia quando a sua lâmina de serra cravou em meu ombro e eu senti a minha pele se rasgar. O meu sangue quente escorrendo pelo meu peito e pela minha jaqueta, enquanto Wendell grunhia sem palavras, com aqueles olhos selvagens. Ele começou a trabalhar na serra, triturando-a para frente e para trás, com um sorriso louco cortando a minha carne. A minha outra mão, ainda segurando a chave de fenda, moveu-se por instinto. Eu me virei para ele, e houve um som de estalo, e a boca de Wendell caiu aberta. A expressão dele ficou vaga. Ele oscilou em cima de mim por um momento, antes de cair para frente com um gemido. Sangue quente fluiu do local em que a chave de fenda perfurou o seu crânio. Pingou no meu rosto, em meus olhos e na minha boca. Eu engasguei, gritando enquanto tentava empurrá-lo. Mas Lincoln foi mais rápido. Ele segurou o corpo sem vida de Wendell, o tirando de cima de mim. Relaxe, disse Lincoln. Ele ergueu o martelo e disse: vai acabar logo. Ele colidiu o martelo em minha testa com um estalo. O meu mundo ficou embaçado e tudo, desde imagens a sons, a cheiros e até mesmo a minha consciência de estar acordado, se desvaecia. Ele ergueu o martelo novamente, e foi quando as minhas mãos se arrastaram pelo chão, e eu pude sentir que pelos nasciam por toda parte do meu corpo. Lincoln parou o martelo no ar. Ele estava confuso, e desta vez a minha mão disparou para cima, segurando com força o martelo de sua mão. Muito devagar, eu disse e soltei o martelo. Então o martelo atingiu a minha têmpora e desta vez eu não senti sequer um arranhão. O meu corpo se convulsionava e eu sentia que estava acontecendo de novo. Estava me transformando em um lobisomem, e isso já havia acontecido há 1 ano. Porém, o meu pai, que é um descendente da tribo Navajo, um grupo de índios que vivem em Utah, ele aprendeu um selamento mágico indígena, onde ele fez essa maldição do lobisomem adormecer dentro de mim. Sim, era uma maldição, mas naquele momento salvaria a minha vida. Aquela foi a minha segunda transformação, e após me transformar, eu não me lembro mais de nada dali em diante. E quando acordei,
Eu estava em uma sala iluminada e luzes brilhavam acima de mim. Luzes ofuscantes e dolorosas. Vinhetas de cenas perturbadoras passavam em minha cabeça como um rolo de filme de terror. "Oh, querido", disse uma voz reconfortante. "Você está acordado?" Era a minha mãe. Ela disse algumas palavras para um homem no canto. "Chame a enfermeira", ela disse a ele. Ele não parecia feliz com isso, mas a ouviu mesmo assim. Pensando bem, eu conheci aquele homem. Era o meu pai. O meu pai se virou e saiu da sala, antes de retornar um momento depois, com um homem de uniforme e uma enfermeira. "Como você está se sentindo, meu bem?" uma enfermeira perguntou. O homem estava ao meu redor, verificando vários instrumentos e fazendo anotações em sua prancheta. "Eu me sinto um pouco confuso, um pouco doente." "Você foi atingido na cabeça", explicou ele. "Várias vezes, e pelo que parece, por um martelo. O seu crânio está fraturado", continuou ele. "Mas parece que você evitou o pior, sem danos cerebrais. No entanto, é provável que você tenha enxaquecas por algum tempo. Você sabe o que é enxaquecas?" Eu balancei a cabeça e o meu mundo ainda estava um borrão. E foi então que eu notei outra figura na sala, que era uma mulher com uma jaqueta escura e olhos verdes. "Onde estão Lincoln e Wendell?" eu perguntei. "Eles estão bem?" A minha mãe deu um soluço e a severa mulher falou: "Eu gostaria de fazer algumas perguntas, se estiver tudo bem. Lawrence, eu sou detetive da polícia do condado e preciso saber se você se lembra de alguma coisa de 3 noites atrás." "3 noites atrás?" "3 noites atrás foi o Halloween", disse ela. "Você se lembra de alguma coisa daquele dia?" "Bem, eu me lembro de subir à casa da colina", eu disse. "Eu entrei na casa com Lincoln e Wendell. Vimos algumas fotos lá e um espelho antigo. E havia alguém mais conosco, uma voz, uma presença. Eu gritei por ajuda até que apareceu um homem e ele disse que ia chamar ajuda. Os meus amigos me atacaram e daí eu não me lembro mais de nada." "Bem, até agora isso corresponde ao que temos", disse a detetive. "Você e seus amigos escalaram Clark Hill naquela noite e por volta das 2 da manhã, um andarilho ouviu vocês pedindo ajuda e então ele acionou os vizinhos que logo acionaram as autoridades. Oficiais foram despachados para a área e localizaram você na vala do subsolo da casa. No entanto, nós o encontramos deitado sobre os corpos de Lincoln e Wendell." "O que aconteceu?" eu perguntei em pânico. "As suas impressões digitais foram encontradas em uma chave de fenda velha", explicou a detetive. "Esses objetos significam alguma coisa para você?" "Eles foram os objetos que você usou para matar os seus amigos. Mas o que não conseguimos explicar até agora", continuou a detetive, "é o fato de que os cadáveres deles foram parcialmente consumidos no momento em que foram encontrados. Os seus rostos, e principalmente as bochechas, haviam sido mordidos com violência e por dentes que não são humanos. Porém, encontramos vestígios do DNA deles em seus dentes e atualmente acreditamos ter encontrado evidência da carne deles em seu estômago." A minha mãe deu um passo à frente com uma mão levantada. A sua voz estava rouca e ela disse: Ele não precisa ouvir isso." A detetive olhou para minha mãe e disse: "Infelizmente, o seu filho matou e canibalizou parcialmente os seus colegas de classe, e eu gostaria de saber o porquê." "Olha, a legítima defesa é algo totalmente legal", concordou o detetive.
Mas expressar o canibalismo como uma necessidade de autodefesa é totalmente diferente. Ela voltou a sua atenção para mim, caminhando até a minha cabeceira e se agachando para que estivéssemos no mesmo nível. Lawrence, você ficará sob constante vigilância policial até se recuperar. E quando estiver em boas condições, será preso e levado a julgamento. Me recuperei em algumas semanas e fui levado a julgamento e assim inocentado. O advogado da família alegou legítima defesa. O horror que eu havia presenciado me deixou louco e assim eu devorei os meus amigos. O juiz aceitou a alegação e eu fui inocentado. Porém, eu nunca mais fui o mesmo. Voltei com a minha família para Utah, onde vivo até hoje, isolado de amigos, pois tenho medo de machucá-los novamente. E assim como Eric Clark, eu também era um lobisomem. Algo maligno possuía os meus amigos na casa da colina. Porém, eu também fui possuído pela maldição lupina, e isso foi o que salvou a minha vida. Hoje, eu controlo a minha transformação, e não hesitarei em usar a minha forma lupina, caso um dia eu precise novamente. Boa noite.